Oi, estou de volta. Terceiro vídeo, terceiro conteúdo do mês de março. Vamos falar sobre concordância nominal. Esse conteúdo tem a ver com o que nós chamamos de gramática. A gramática nada mais é do que um conjunto de regras que organizam os nossos usos linguísticos. E quando falamos desse conteúdo de concordâncias, nós temos que pensar na harmonia entre as palavras ou classes de palavras usadas para nomear, dar nome às coisas, seres, né, e tudo mais. Acontece que aqui na concordância nominal nós vamos ter que pensar na relação do substantivo, tá? Pensem aí. A relação do substantivo, que é aquela classe de palavras que dá nome às coisas. Vamos então observar a relação desses substantivos com nossos pronomes, numerais, artigos, né, e adjetivos. Como que acontece essa relação? O substantivo deve concordar com essas outras classes de palavras em número. O que é número gramatical? Eu estou falando singular e plural. Singular um, plural quando eu tenho mais de um. Nós temos que pensar na concordância em gênero também. Por exemplo, boi é o masculino. Qual que é o masculino do boi? A vaca. E o que vai pegar então para que a gente entenda melhor essa concordância? Vamos pensar nessa frase que está aqui. Vou colocá-la, deixe-me ver, nesse turquesa. Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Observem comigo que nós temos aqui obras, tá, gente? Obras seria o nosso substantivo. O que acontece, por exemplo, com o pronome, com o numeral, com o adjetivo? Eles vão concordar com o nosso substantivo obra em número, tá vendo? Aqui tá no plural. O que acontece com os elementos? Eles têm que estar no plural. E vão concordar em gênero. Obras é uma palavra feminina. Portanto, maravilhosas está no feminino, né? Essas também está no feminino. Essa é a grande sacada para vocês entenderem como que funciona o fenômeno da concordância nominal. Por que é um conteúdo importante? Porque é uma maneira de você aprimorar e adequar seus usos à norma padrão da língua portuguesa, certinho? Uma vez que você não faz a concordância nominal, você tem uma tendência a fazer usos informais, mesmo quando a situação exige usos formais. Isso que é necessário que vocês pensem e reflitam. A regra geral é essa que eu disse para vocês, né? Os termos que acompanham o substantivo devem concordar com ele em gênero e número. E é claro que ao longo desse material vocês vão perceber algumas particularidades. Como que vocês vão entender melhor essas particularidades? Ao analisar o material. Professor, eu tenho que decorar todas as regras? Olha, não necessariamente. Você precisa ter uma noção da regra básica da concordância, que é essa que eu já falei, e é óbvio que é importante, interessante você dominar algumas outras regrinhas particulares. O que a gente tem aqui, né? Vamos ao que é mais importante. Quando eu penso nessas palavrinhas, por exemplo, anexo, incluso, obrigado mesmo, né? São adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se referem. A fotografia vai, professor, de que maneira? Anexa. Anexa vai concordar com fotografia. Os documentos irão anexos ao relatório. Então a gente observa que a palavra anexo, ela sofre variação, ela vai concordar com o nosso substantivo. Agora, quando é a expressão em anexo não vai sofrer variação. Eu poderia simplesmente dizer a fotografia vai em anexo ao currículo. E é uma observação interessante. Obrigado sofre variação. O gênero masculino diz obrigado, o gênero feminino diz obrigada. As mulheres vão dizer obrigada tanto para outra mulher quanto para o homem, né? Vamos observar aqui próprio, sofre variação, né?
é mesmo, nós temos esses usos, vocês vão observar os exemplos. É claro que algumas dessas palavrinhas podem ter aí uma não alteração, elas podem não sofrer flexão, a depender da classe gramatical que for aplicada a ela, vai depender da situação. Exemplo disso é a palavrinha mesmo. Mesmo, gente, a depender da circunstância em que você está usando, ela não vai para o feminino, porque ela, nesse caso, está funcionando como um advérbio, ela está alterando a situação. Maria viajará mesmo para os Estados Unidos, ou seja, ela vai mesmo para os Estados Unidos. Nesse caso, a gente sabe que o mesmo não vai sofrer variação. Isso aqui é legal para vocês pensarem também a palavra meio, né? Eu vou pegar principalmente o meio aqui. Eu quero meio pedaço de bolo. Beleza. Agora se eu falar, eu quero meia tigela. Professor, por que aí foi para meia? Está concordando com tigela, eu estou me referindo à quantidade. Agora, se eu pensar, estou meio triste ou meia triste. Aí a galera tem que observar o seguinte: Maria está meio triste, não é meia triste, tá, gente? Por quê? A meia triste a gente até lembra ali da meia. Esse meio é advérbio, ele não sofre variação nesse caso de quando está alterando a situação. Como a Maria está? Ela está um pouco triste, ela está meio triste, né? A palavra menos, embora seja utilizada aí, alguns até falam que ela não existe. Eu já discordo, ela existe porque tem gente usando, mas ela é totalmente informal porque você vai usar o menos, ele é invariável, ele não precisa dessa concordância, tá bem? Vamos observar outros detalhes, eu prefiro que vocês vejam isso depois. Nós temos aqui, é necessário, é proibido. Gente, nesses casos, lembrem lá das festas ou de algum ambiente que você vai. Às vezes você encontra ali, é proibido a entrada de estranhos. Professor, entrada não é feminino? Mas por que proibido está no masculino? Gente, eu só vou colocar a palavra proibida se eu tiver um artigo acompanhando esse substantivo, tá bem? Olha só, é necessário chegar cedo. Aqui tá no masculino. É necessária sua chegada. Por que que vai ser necessário? Porque nós temos um determinante, no caso é um pronome, né, sua, determinando o nosso substantivo. É uma observação importante para que a gente entenda a concordância nominal. Temos aí, né, outras expressões. Preciso falar a sós com ele, isso é invariável. Vocês vão perceber aí que nós temos algumas expressões que são invariáveis, ou seja, não mudam. É exemplo de quando eu tenho meio advérbio, né? Nós temos as variáveis que sofrem alteração. Eu vou usar meia quando eu me refiro à quantidade, quando eu me refiro à hora. Uma observação também que acabo de lembrar é o seguinte: meio-dia e meia é o uso adequado. Muita gente fala meio-dia e meio, mas por que não cabe esse meio aí e sim meia? Porque eu estou me referindo à quantidade, eu estou me referindo a horas. É um conteúdo com muitas regrinhas. Estou aqui falando só alguns detalhezinhos para que vocês leiam o material, consigam compreender um pouco melhor a partir da própria leitura, e a gente consegue dominar isso fazendo o quê? Praticando escrita, praticando leitura. Quanto mais se faz isso, mais você vai ter um domínio da concordância nominal, e posteriormente vamos falar um pouquinho para vocês lembrarem também da concordância verbal. Até o próximo vídeo. E as atividades precisam ser, obviamente, feitas.